Beleza pura, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal. O que vale o campeonato estadual? Essa é uma questão. Há uma outra. O que vale para o seu clube o campeonato estadual? É uma outra parada. Quando a gente fala que não dá para a gente olhar para o próprio umbigo, a gente precisa falar sobre os campeonatos estaduais como um todo. Falando de Brasil inteiro. E no final eu vou dar minha opinião sobre o que eu faria com os campeonatos estaduais, que é polêmico, é controverso. O campeonato estadual tem um peso para o Corinthians, para o Flamengo, para o Vasco. Ele tem outro peso para o Ferroviário, para o Rio Branco do Acre, certo? Para o Criciúma tem um peso diferente, para o Paraná Clube. Se você pensar em Brasil inteiro, você acabar com os estaduais ou manter os estaduais, será muito benéfico para alguns clubes, para outros não. Nos dois extremos. Então a gente precisa pensar nos estaduais como um todo. Porque se você pensar somente no seu clube, ele pode ser muito importante para uma torcida e menos importante para outra. Agora um detalhe, os campeonatos estaduais, eles são importantes, ponto. Sempre para alguma coisa. Ou por conta de título, ou para observar jogador, ou para manter o clube em atividade, ele tem alguma importância. Muito ou pouco, com bastante ou nenhuma relevância, mas sempre há uma importância aí em relação aos campeonatos estaduais. Gente, o campeonato estadual, isso é óbvio, e eu estou sempre falando de Brasil, pensando como um todo, porque senão não há solução, ele perdeu um pouco a relevância como um todo. Isso é muito claro, isso é muito óbvio nas décadas de 60, 70, 80, 90, tinha um peso, hoje já não tem mais. Como a Libertadores da América para os clubes brasileiros não tinha tanto peso, depois passou a ter. Hoje, o Campeonato Brasileiro é um peso gigantesco e ocupa uma parte maior do calendário. A Libertadores da América todo mundo quer ganhar. Então os estaduais, para muitos clubes, perderam a importância. Para outros, mantém a importância. Para o Remo, para o Paysandu e até para clubes do eixo Rio, São Paulo, Sul, Minas, que estão percebendo esses clubes que não tem muita chance de ser campeão no Brasileiro. Então a única oportunidade de gritar campeão é no campeonato estadual. Mas isso é cíclico. Hoje essa situação é para um determinado clube, vou citar, por exemplo, o Vasco, mas daqui a 2 anos pode não ser. E aí passa a não dar importância ao estadual, o bom é o brasileiro, porque nesse momento eu posso brigar por título do Brasileirão. Enfim, isso é cíclico. Ainda falando como um todo, há algo que me incomoda demais. E isso eu acho que precisava ser resolvido. E pela CBF, inclusive, eu acho que a CBF deveria colocar a mão aí. Não rola mais você acompanhar os gols da rodada e anunciar assim, ó, última rodada do primeiro turno do Campeonato Baiano, vamos aos gols. Agora os gols do quadrangular decisivo, jogos de ida do Campeonato Paraense. Agora os gols da semifinal do Campeonato Carioca. Agora vamos aos gols da 10ª rodada do Campeonato Paranaense. Eu acho que a CBF deveria colocar o seguinte, uma fórmula de disputa semelhante para todos os estaduais. Número de clubes para
todos os estaduais. Eu sei que tem estadual que precisaria ter 12 clubes, 16 ou 10, outros não. Que a CBF faça um estudo e que haja uma definição. Todos os estados, eu nem sou a favor dos estaduais, né? Eu vou falar isso daqui a pouco. Todos os estaduais vão ter X clubes e essa aqui é a fórmula de disputa para todos. Eu acho que melhora a imagem. A gente vai saber que hoje é a 6ª rodada dos estaduais. No Pará, no Rio Grande do Norte, em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e por aí vai. Decisão dos estaduais. Primeiro jogo decisivo. O Brasil inteiro. Aquele dia é o primeiro jogo da decisão. Ponto. Mesma fórmula de disputa para todos os estaduais e, é claro, para que isso possa acontecer, é necessário o mesmo número de clubes. Eu sou radical. Eu mudaria completamente os estaduais. Eu acho que os clubes que disputam o Campeonato Brasileiro, que estão classificados para o Campeonato Brasileiro, ou seja, os clubes que vão jogar as séries A, B, C e D, não deveriam jogar os campeonatos estaduais. Ponto. Os estaduais deveriam ser a competição de acesso ao Campeonato Brasileiro, ou seja, seria a Série E regionalizada. Então vamos lá. Campeonato Carioca. Quantas vagas o Campeonato Carioca tem para a Série D do Campeonato Brasileiro? 4 vagas. Beleza, você vai fazer o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, sem os clubes que estão nas séries A, B, C e D, os rebaixados da Série C já estão garantidos na D, né, os 4, e aí você disputa o Campeonato Estadual classificatório para o Campeonato Brasileiro. Para mim, seria isso. Pô, Baran, quando é que os clubes pequenos, então, vão enfrentar os grandes? Dentro do Campeonato Brasileiro ou dentro da Copa do Brasil, como acontece na Europa. Esses enfrentamentos só acontecem, o time da 3ª divisão da Espanha só vai jogar com o Real Madrid na Copa do Rei. Na Inglaterra, a mesma coisa. Na França, na Itália, no Brasil, deveria ser igual. Que ele consiga, ou na Copa do Brasil, ou no Campeonato Brasileiro, ter acesso às divisões para que ele possa jogar contra os grandes clubes. Não faz sentido você manter os grandes clubes nos estaduais para que eles possam ser oferecidos aos times de menor investimento para 1 ou 2 partidas. Aí você mantém um time grande inteiro no estadual para que ele possa jogar 1 ou 2 vezes contra um time de menor investimento. Então eu acabaria com os estaduais e faria dos estaduais o torneio classificatório para a Série D. Com isso, eu alongo o Campeonato Brasileiro. Ao invés do Brasileirão começar em abril, ele vai começar em fevereiro. Quando eu alongo o Campeonato Brasileiro, o que acontece? Eu tiro os jogos dos meios de semana. Tirando os jogos dos meios de semana, fazendo mais jogos nos finais de semana, o que eu ganho? Mais meios de semana para trabalhar o time, para treinar, para recuperar jogador. Com isso, eu vou entregar um conteúdo, vou entregar um jogo de futebol melhor para o telespectador. Por quê? Porque os times estarão mais bem preparados, com mais tempo para treinar, com mais tempo para recuperar jogador. A qualidade de jogo vai ser melhor. Então são muitos os benefícios que eu tenho, começando o Campeonato Brasileiro em fevereiro, terminando em dezembro, tirando aí vários meios de semana. Porque a competição ia ser menos achatada, ia ser bem mais alongada. É muito difícil fazer isso porque tem as questões das federações, mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu estou dizendo que eu faria. Agora, como brigar para se chegar aí? Com quem brigar?
ao lado de quem, contra quem, e se vão querer, é uma outra história. É uma outra história. Como, por exemplo, eu tenho a convicção que, por incrível que pareça, a TV iria detestar essa minha fórmula. Por quê? Porque ela quer muitos jogos nos meios de semana e finais de semana, meio de semana e final de semana, meio de semana e final de semana. Sabe por quê? Porque ela quer transmitir futebol. Ela quer transmitir jogo atrás de jogo. Ela não está se importando com a qualidade. É uma burrice. Por quê? Porque a longo prazo, isso é muito claro, você vai perdendo o telespectador. Ele não quer ver coisa ruim. E isso é muito claro. Se você pegar os níveis de audiência do futebol há alguns anos atrás, percebe-se claramente que o número de torcedores brasileiros cai. Porque o produto é ruim. E quantos jogos europeus são transmitidos para o Brasil? Muitos. E cada vez mais. Por quê? Porque o jogo é bom. Se é bom, as pessoas estão vendo, estão acompanhando. Então, acho que, primeiro, a gente tinha que se importar com a qualidade do produto. O futebol que está sendo entregue. Para finalizar, pô, Baran, mas a rivalidade dos estaduais é muito legal. Gente, perde a rivalidade quando você faz muitos jogos. Não é legal ter 6 vezes por ano, 7 vezes por ano, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Não é legal isso não. Grenal, 7 vezes por ano. Não é legal não. Legal é você ter menos jogos. Quanto menos, melhor. Porque aí sim acirra a rivalidade, né? Mantém a ansiedade por conta daquele raro confronto. Isso que é bom. Jogar toda hora não incentiva a rivalidade. Pelo contrário, perde a rivalidade. Você toda hora joga, ganha, perde, joga, ganha, perde, empata, perdeu, mas daqui a 2 semanas vai ter outro jogo, você ganha. Não. O bom é você ter menos jogos. Imagine você ter somente 3 vezes por ano Corinthians e Palmeiras. Porra, tu ganhar um Corinthians e Palmeiras, depois você vai ter outro quando? Pô, daqui a 5 meses, daqui a 4 meses. Isso é legal. Isso mantém a rivalidade. Porque você ganha, aí você vai ficar 4 meses falando, não é você ter toda hora o mesmo clássico, não. Beleza? Chegou até aqui? Se inscreva no canal. Deixe aí o seu like. Cereja do bolo. Vire membro do canal. Eu faço live todo dia no Catadão do Futebol, de 9h30 da manhã, começando às 9h30 da manhã. Quem é membro do canal entra ao vivo comigo na live. Bacana? Até a próxima.